E a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o Procon-SP, convoca os candidatos inscritos no concurso que visa preencher 310 postos a realizarem as provas no dia 28 de julho. Os postos são para os níveis fundamental, médio e superior. No total, foram 14.042 inscritos e o cargo de especialista em proteção e defesa do consumidor 1 foi o mais procurado, com 3.350 concursandos. Os testes terão início às 14 horas. Nas etapas, todos os candidatos realizarão provas objetivas. Entre as oportunidades estão as de auxiliar de manutenção e serviços gerais. Em São Paulo, que exigem nível fundamental completo para o salário de R$ 1.001,49. E todas as carreiras ainda têm como requisito 6 meses de experiência profissional e as chances destinadas aos portadores de deficiência. E o governo anuncia mais um corte no orçamento deste ano. No primeiro semestre foram 28 bilhões de reais e agora são 10 bilhões. Ao reduzir as despesas, o governo espera cumprir a meta de economia para o pagamento dos juros da dívida. A maior parte do corte é nas despesas obrigatórias, como pessoal, encargos sociais e desoneração da folha de pagamentos. São 5 bilhões e 600 milhões de reais. O governo poupou do contingenciamento os investimentos e as políticas sociais. Nós estamos preservando integralmente os investimentos, tanto do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, quanto o do programa Minha Casa Minha Vida, e também as principais áreas sociais, que são um custeio: saúde, educação e do programa do Plano Brasil Sem Miséria, de combate à miséria no país. O governo federal anunciou ainda um corte de 4 bilhões e 400 milhões de reais nas chamadas despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias. O objetivo é reduzir os gastos com passagens aéreas e diárias, material de consumo e aluguel de carros e imóveis. Segundo o Ministério do Planejamento, também está suspensa a contratação de novos servidores aprovados em concursos públicos. Certamente estão postergados os relativos ao Ministério da Fazenda, à Escola Nacional de Administração Pública do Ministério do Planejamento, que dá um exemplo aqui. Novo concurso de gestores que está em andamento, mas não chamaremos em 2013. Também de delegados da Polícia Federal, que a gente fez uma chamada grande esse ano, e inclusive vamos ter provavelmente essa segunda chamada só no ano que vem. O governo espera que os 10 bilhões de reais sejam suficientes para garantir o superávit primário, a economia feita para pagar os juros da dívida. Até o final do ano, o poder público precisa reservar 110 bilhões e 900 milhões de reais. O que nós estamos fazendo de inovação agora é colocando mais 10 bilhões nessa conta, de modo a termos uma reserva caso não haja o cumprimento do primário cheio dos estados e municípios. O ministro da Fazenda reconheceu: o Brasil vai crescer menos em 2013. Nós estamos diminuindo de 3,5 para 3. E nos próximos relatórios vamos avaliar para ver se é sustentável 3 ou se temos que fazer uma nova. E São Paulo teve a madrugada mais fria da década nesta quarta-feira do dia 24, segundo dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A estação automática no Mirante de Santana, na zona norte da capital, marcou 5,5 graus às 2 horas da madrugada de hoje. A temperatura foi ainda mais baixa na zona sul, apontou o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergência. Os termômetros registraram 4 graus na estação Parelheiros às 6 horas, a menor da cidade nessa faixa de horário, segundo os dados do órgão. As estações meteorológicas automáticas do CGE indicam que a umidade relativa do ar ultrapassa os 93%, o que contribui ainda mais para a sensação de frio. A temperatura média nesta semana é de 5 graus, de acordo com os institutos meteorológicos, e a previsão é que a máxima não passe dos 11 graus ao longo do dia.
Segundo os meteorologistas do CGE, a circulação dos ventos favorece a entrada de umidade e há condições para garoa e chuva leve entre a tarde e a noite desta quarta-feira. Na quinta-feira, amanhã, dia 25, o dia será frio e mais chuvoso, com temperaturas que devem oscilar pouco entre 9 e 13 graus, informa o IMET. A massa de ar polar começa a se afastar da região sudeste apenas no fim de semana, quando deve aparecer o sol e diminuir a sensação de frio úmido. A amplitude térmica aumenta no sábado, dia 27, e domingo, dia 28, com máxima entre 20 e 22 graus. Nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você confere informações do esporte nacional e regional com Gil Arruda.